Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um evento do PetMac, nessa nossa série de eventos online devido à pandemia. Então a gente está se adaptando, né? Assim como tudo que a gente conhecia do mundo anterior a essa pandemia, então a gente não pode deixar de fazer os nossos eventos e a gente sabe que eles também têm sido assim, em alguns momentos uma válvula de escape para vocês, né? Nos períodos que a gente está realizando, nesse período de pandemia, de quarentena, confinamento, então a gente sabe que é um período complicado e a gente está trazendo aqui mais um para vocês. O evento de hoje ele vai ser um pouco diferente do que vocês se acostumaram dos últimos, assim, nas últimas semanas, né? Naqueles feedbacks das atividades que vocês preenchem, a gente tem ouvido, né, obviamente, e a gente tem visto que vocês têm gostado bastante das lives devido à interação ao vivo com os participantes, mas também a gente viu que vocês apontaram grandes problemas relacionados à conexão, né? Mas infelizmente isso é algo que foge do nosso controle, né? Quando a gente está fazendo um evento ao vivo nesse formato. Então hoje a gente resolveu testar o formato de Premiere do YouTube. Para quem não conhece ou não está entendendo o que está acontecendo aqui, né? Se você estiver assistindo esse vídeo no dia 9 às 15 horas, como a gente combinou, vai ter um chat aqui do lado, exatamente como na live, onde a gente vai responder os possíveis questionamentos que forem surgindo de vocês. Mas isso que vocês estão vendo aqui, eu falando, depois os meninos, a gente batendo papo, ele foi um vídeo que foi previamente gravado. Então, obviamente, as perguntas que vocês fizerem, a gente vai poder responder somente pelo chat. Mas, de certa forma, é uma interação ao vivo. Eu quero deixar claro que isso aqui que a gente está fazendo, nesse formato de Premiere dessa vez, ele é apenas um teste, né? É uma alternativa aos problemas que vinham sendo relatados por vocês da conexão e que a gente viu do feedback, né? Caso vocês prefiram um evento do formato como era, né, totalmente ao vivo, deem esse feedback na avaliação do evento que está aqui na descrição, quando vocês forem preencher. É muito importante vocês preencherem esse feedback, porque é por meio dele que a gente busca alternativas para os problemas que vocês estão apontando e realizamos os possíveis eventos sugeridos por vocês. Esse formato que a gente está fazendo aqui hoje, ele foi justamente isso, né? Foi uma solução que a gente encontrou dos feedbacks que vocês estavam dando dos outros eventos. Então não deixem de preencher esse formulário aqui para a gente, tá? Então, falando um pouco sobre o evento de hoje aqui, eu estou muito feliz de estar aqui para tratar sobre um tema que tem crescido o interesse das pessoas nos últimos tempos, que é o mercado financeiro e de investimentos. Mais e mais pessoas têm buscado informação a respeito desse tema, seja para começar do zero, seja para aprender cada dia mais, que já tem um pouco de noção. Então, a gente vai responder as perguntas enviadas por vocês, seja naquele formulário do Google Forms que a gente enviou, ou as perguntas que foram enviadas no Instagram, mas vai ser no final da nossa conversa com os convidados. Mas eu já quero começar destacando a pergunta da Maria, né? Ela perguntou: por onde começar? Sou bem leiga no assunto. Então, Maria, a resposta para essa pergunta, ela vai ser basicamente todo o nosso evento, né? Desde o ano passado, quando a gente pensou nele, a gente idealizou ele para pessoas que ainda não têm muita noção realmente, que não conhecem muito e que quer começar agora a investir e entrar nesse mundo, né? Então a gente recebeu algumas perguntas mais avançadas assim, e que a gente vai realmente respondê-las no final. Mas no geral, o nosso evento ele está sendo voltado ao público mais leigo. Se você tem alguma dúvida um pouco mais elaborada, um pouco mais avançada, pode mandar nos comentários que a gente vai responder também. Então eu quero agradecer a presença dos nossos convidados aqui, né, o Vander e o Célio, e agora eu vou deixar eles se apresentarem, falar um pouco sobre cada um, né, antes de investir, para eles contarem um pouco da história deles. Pode começar, vai. Beleza. Bom, para quem não me conhece, me chamo Vainer. Eu sou estudante de engenharia mecatrônica na UFA, sou da 27ª turma, tá? E atualmente eu tenho 22 anos, já também. Essa parte de investimento para mim, ela foi uma coisa mais nova, sim, mas que para mim, desde cedo, eu sempre gostei da área de exatas, né? Por isso que a engenharia me chamou a atenção. Principalmente a parte de economia, tá? Essa parte, quando eu era um pouco mais novo, essa parte de economia de inflação, de juros, eu achava isso muito legal. Recentemente eu tive mais oportunidade de estudar isso a fundo. Foi quando eu realmente me interessei e me vi trabalhando nessa parte do mercado financeiro. Aí eu fui atrás disso, saber o que precisava para trabalhar, quais certificações, o que a gente precisa de ter como lógica ou tentar conciliar isso com a faculdade, né? Atualmente eu estou conseguindo fazer isso, tá? E a gente pode ir discutindo ao longo dessa apresentação toda aqui.
Certo. Olá, pessoal. Meu nome é Célio, eu estou com 32 anos, eu sou engenheiro mecânico de formação, sou graduado pela PUC Minas, em Belo Horizonte. Já estou no mercado financeiro, na verdade eu conheço o mercado financeiro desde 2008, mas minha carreira profissional ela vem toda da engenharia, depois eu acabei fazendo essa transição, vou explicar um pouquinho dela, tá? Para mim foi um pouco mais fácil, mas principalmente mais justa, porque na minha família eu tenho um primo que eu considero irmão de criação que trabalha num fundo de ações, tá? No bate-papo ali familiar, eu sempre vinha conversando e estava bem próximo do mercado financeiro. E em um dos meus trabalhos de engenharia também, numa multinacional sueca, eu tinha que fazer o acompanhamento da parte de commodities, tá? E aí eu acabei conhecendo mais a fundo ainda a parte de hedge, de proteção para esse tipo de mercados futuros. Mas eu morei 10 anos, eu sou daqui da região, sou de Itiutaba, e morei 10 anos em BH e trabalhei lá, tá? Então fui trainee na Sandvik, já trabalhei em construtora nessa parte de manutenção de equipamento pesado, trabalhei com projeto, customização de peça, em empresas de projetos, estava serviço parcelor, e aí, ali por volta de 2014, 2013, sempre tive o pezinho no mercado financeiro, mas ficava na engenharia, porque eu gosto muito de exatas. Então, eu pensava em não pensava em levar o mercado financeiro como profissão, e sim só na parte de investimentos. E aí, o que aconteceu foi que eu peguei o período Dilma, então eu peguei o período de recessão mais forte. E aí eu trabalhava na Sandvik, que é uma sueca, no meu caso eu trabalhava numa indústria que fazia componente para equipamentos de mineração, principalmente para correia transportadora. E o que aconteceu foi que veio a recessão em 2015 e a gente não sentiu muito, porque a gente tinha muito projeto já fechado com a Vale, mas eu já sabia que aquilo ali tinha tempo definido, né? Então eu acabei vendo que no final do ano tinha chance do pessoal rodar e etc. E aí o pessoal fez proposta para mim para ir para a China, e aí já estava meio insatisfeito, e aí vinha a recessão, e aí meu primo Henrique já meio que falando em mudar, que eu gosto de mercado financeiro e etc. Enfim, aí eu aproveitei a situação, juntei a fome com a vontade e fiz a transição. Saí da engenharia e fui olhar um pouquinho do mercado financeiro. Eu acabei começando com parte de operador, tá? Hoje sou assessor de investimentos aqui da Blue Trade, que é um escritório que representa a XP, que a gente fala um pouquinho. Mas eu comecei mesmo com a parte de operação em câmbio. E comecei para mim, algumas finanças, depois fui pulando cheguei a operar para a parte de alguns investidores, e só depois que eu vim para a parte de assessoria, tá? De assessoria comercial. Parte de assessor de investimento, que vem também através, para você entrar, você precisa ter uma certificação da Ancor, tá? E aí depois a gente fala mais um pouquinho dessa área. Então hoje você não faz nada de engenharia, só, né? Nada. Investimentos. Nada. Tipo, hoje, totalmente, já faz um tempinho, né? Um pouco mais de quase 4 anos, 3 anos e pouco, só nessa parte de investimentos, de assessoria. E você, Wagner, você falou que gosta de fazer engenharia mecatrônica, e como é que tá sendo para você conciliar aí os estudos, as matérias, né, as provas e o seu trabalho lá no escritório? Eu comecei aqui na Blue Trade, foi em torno de janeiro para fevereiro, então eu peguei muito dessa parte das férias, tá? E acabou se esticando um pouco mais agora com a pandemia e tudo. Mas em questão de horário, eu acho que o importante era saber dividir, equilibrar bastante, porque não adianta querer pegar muita matéria também sabendo com o trabalho, porque a faculdade exige, mas o trabalho também. O importante, eu acho que foi achar um equilíbrio nisso, em algum horário que eu consigo dar atenção para o trabalho, mas também dar atenção para a faculdade. Acho que são 2 pontos bem importantes aí, tá? Para mim, tá fazendo sentido, tô gostando muito do que eu faço hoje. A plano
plano de carreira mesmo. E a parte de equilíbrio é o que está fazendo me conseguir manter bem essa qualidade, sabe? Tanto trabalho quanto faculdade, assim. Então vamos falar um pouco antes de vocês entrarem no escritório, né? Qual que foi a experiência de vocês, né? No caso do Célio, você teve alguma outra experiência? Você trabalhou em outro lugar? Ou o que vocês tiveram que fazer, né? Até chegar nesse ponto de estar trabalhando no escritório, o que que vocês fazem, né? Nesse ramo? Pode falar, velho. Pode falar. Nunca, eu não tive um trabalho antes, tá? Assim, vamos dizer assim, esse já foi o primeiro meu. E eu tive um contato com investimento, isso por conta da família também. Alguns familiares gostam dessa área de investimento e a gente começou a discutir, eu comecei a estudar mais a fundo isso. E aí, igual o Célio comentou, a parte da certificação é a porta de entrada, uma prova que você tem que fazer que ela te certifica que você tem os mínimos conhecimentos para poder trabalhar nesse mercado. Ele falou que é a prova da Ancor. Então, eu tive esse primeiro contato sabendo que, do momento que eu decidi que eu queria trabalhar com isso, eu entrei em contato, tá? Eu estava fazendo parte do processo seletivo da XP lá de São Paulo, e eu entrei em contato com o gestor daqui de Uberlândia, da Blue Trade, e a gente acabou conversando, deixou tudo bem alinhado. Eu fiz a prova, no momento que eu passei da prova, eu já comecei a trabalhar aqui. Então, foi assim, mergulhei de cabeça nisso, e eu acho que eu acertei bastante nessa escolha, tá? Então, o meu contato, assim, não foi de 4, 5 anos para trás, foi em relação a 2, 3 anos aí, que comecei a realmente estudar, gostar disso, e me aprofundar, até o momento que eu decidi, eu falei, eu vou querer conciliar trabalho com com faculdade. E até o momento está dando certo. O meu, da parte profissional, né, eu falei um pouquinho, mas eu fiz quase 7, 6 anos de engenharia, né, na parte profissional de experiência. Então, eu cheguei a trabalhar, já trabalhei com muita coisa, hein? Comecei trabalhando com parte de projetos em engenharia, vocês devem conhecer a turma, hoje pelo menos já ouviu falar do SolidWorks. Trabalhava nessa parte de customização de peça mecânica, desenho, mas praticamente só modelando. Trabalhei com equipamento pesado, manutenção, parte de engenharia de manutenção, fora de estrada, reta escavadeira, equipamento máquina maior. Depois eu morei no Canadá, quando eu voltei eu passei no treino de Sandvik, e aí eu fiquei um pouquinho mais, quase 3 anos. Aí como é trainee, então você fica fazendo um job rotation ali, né? Então, atua por várias áreas, aí você tem que identificar problema da área, conversar com a gestão, propor algum tipo de solução e ver se faz sentido. Então, é bem interessante, bem legal. E isso em indústria, né, em planta, em a parte de mineração. E depois eu vim aí depois já foi migração direta, depois desse último trabalho foi migração direta para o mercado financeiro. Aí um pouco mais na parte um pouco autônomo com o investidor na parte de operação, dólar, um pouco de mercado futuro, desde posição, desde especulação, de algumas posições também. Depois, antes de entrar para o escritório como assessor, eu trabalhava na parte um pouquinho de gestão de risco de um outro escritório de investimentos. Aí depois que eu fui vir para o escritório que eu estou hoje, para a parte já assessoria comercial mesmo, né? A parte da assessoria de investimento. Não, legal. E agora, então, assim, antes da gente começar a falar mais, assim, bem a respeito sobre o mercado financeiro, né, eu queria saber de vocês, né? Para quem está começando, tem muita gente aqui que faz engenharia ou que já é formado nessa área, ou pode ter gente que não é de nenhuma formação e que talvez seja interessante saber, né? Para você, Célio, e para o Wander, como que a engenharia te ajudou, né, a trabalhar nessa área? Quais as habilidades que você adquiriu seja durante a sua graduação, seja com a sua experiência no mercado de trabalho, e que você acabou utilizando essas habilidades no mercado financeiro? E também se tiver alguma outra que talvez você teve que adquirir com a vida mesmo, ou estudando propriamente para o mercado financeiro, que não tem muito a ver com a engenharia. Bom, deixa eu começar primeiro aqui, porque o meu acaba sendo um pouco mais curta a história de vida do que o do Célio, um pouco.
Mas eu acho que a principal coisa que a engenharia me ensinou bastante é a questão de equilíbrio. Do mesmo jeito, você não pode fazer uma peça com o melhor material que existe, porque vai sair muito caro, você também tem que saber equilíbrio em investimento, basicamente, sabe? A relação de risco-retorno, toda a parte que você tem que estudar realmente para isso, sabe? E manter um equilíbrio, tanto em questão de aporte, um equilíbrio da sua carteira. Então, acho que isso é bem importante também de você ter um dado. E eu acho que isso foi a que a engenharia mais me ensinou, assim, sabe? Em questão que eu aprendi fora, eu acho que é muito importante a questão da resiliência, assim, sabe? Você encontrar alguns erros ou não e você saber lidar com isso é uma coisa que a faculdade acho que ensina a gente, mas acaba não sendo tão na prática igual você viver isso no dia a dia, sabe? Acho que é uma coisa que me agregou bastante fora. Mas, na minha percepção, a questão de equilíbrio, você saber balancear tudo, foi o que mais me fez efeito, assim. Para mim tem muita relação. Quando é que você pega vários, não é coincidência, tá? Mas você pega vários gestores de fundos, desde fundos de mercados, fundos de ações, tem muito engenheiro, tá? Muito engenheiro mesmo. E uma das coisas que eu acredito que faz isso, tem vários itens, né? Várias características, várias habilidades, que a gente acaba tendo um pouco de facilidade, mas o principal deles é você pode brincar com qualquer área, mas, sei lá, você pega para a área vamos pegar de construção, de projeto principalmente, você faz um estudo, você faz o projeto de determinada coisa, pode ser uma peça, você tem que fazer o teste antes, né? Aqui a gente chama de backtest, quando você vai para algumas operações dentro do mercado financeiro, para saber se aquilo é viável ou não. Então, assim, você vai é porque o mercado financeiro ele tem várias áreas, tá? Então, tem a área mais comercial, aí tem a parte mais técnica. Quem tem um perfil mais para a parte técnica, na verdade, acaba apaixonando pelo mercado, até por umas coisas que eu gosto mais do que a engenharia, por conta da aplicação direta. Mas o processo que você faz antes, ele não muda, ele é exatamente a mesma coisa. Pô, você faz um projetinho, aqui você monta operações ou estratégias, você consegue testar ela antes, ver se vai executar. Aqui no mercado financeiro, o que muda é que o tapa na cara, ele dói um pouquinho mais, porque se você erra, é seu dinheiro que sofre. Então, sofre muito rapidamente. O mercado te dá uma resposta do projeto muito mais rapidamente do que a engenharia, a empresa de engenharia. Porque quando você vai executar um projeto, igual eu que trabalhei com isso na engenharia, tem um tempo, tem aprovação. O meu, por exemplo, ia para a Suécia para ver se não sei quem aprovava, para voltar e etc. Aqui não, a autonomia sua ela é muito maior. Qualquer pessoa pode investir valores muito baixos e praticamente acessar qualquer área do mercado, tá? Esse acaba sendo a principal diferença, mas na teoria todo mundo tem que fazer o mesmo processo que o engenheiro tem que fazer. Você tem que estudar, você tem que entender se aquela estratégia faz sentido, praticamente vários mini projetos, tá? Então, claro que tudo que você aprende na engenharia faz total sentido. Outra coisa, a gente na engenharia, depende da sua engenharia, mas em engenharias em gerais, você está muito acostumado com exatas. No mercado financeiro, inteiro você está em contato com exatas, então você está falando de juros compostos, está falando de tudo para ficar de fácil visualização e rápido, através de gráficos. Outra característica que ajuda na engenharia, na teoria pelo menos, quando você batalha para ser um bom engenheiro, você não fica preso na sua área. Assim, por exemplo, eu estava numa empresa e produzia componente de mineração. Eu estava entendendo quanto estava o dólar, quanto que estava as commodities, quanto que estava, como é que estava a economia, porque a gente é um país de commodity. Eu trabalhava numa empresa de commodity, eu tenho que entender meu país, então assim, tem que entender um pouco do macro. Naturalmente, o engenheiro, ele não está só preso na sua área de engenharia ali, ou no que você trabalha na área específica, ele está sempre olhando um aspecto, um olhar mais macro. Financeiro, você nunca fala só de uma aplicação que você fez. Até você chegar naquela aplicação, você tem cadeias. O nosso país
tudo que acontece aqui, principalmente capital, ele ainda é muito influenciado por capital estrangeiro. Então, você está acompanhando lá fora para depois vir aqui para uma política ou uma economia interna para depois fazer algum tipo de aplicação. Também tem tudo a ver com a engenharia. Quanto a alguma característica da engenharia que seja diferente, meio clichê. O Vânia até comentou, mas, cara, resiliência realmente, porque você aqui ainda tem algumas coisas que é meio acaba indo meio que na tentativa e erro, sabe? Não é tão, a hora que você sai da teoria e vai realmente aplicar, demanda um certo tempo para você entender, né? E como a gente mexe com dinheiro, a dor é um pouquinho maior, machuca um pouquinho mais. Então, quando você começa a errar, você se sente financeiramente, né? Quando você está numa grande empresa, às vezes tem a sua você tem margem para errar, na verdade, mais, né? E você não sente na pele, às vezes você erra ali, se você não errar muito feio, você não vai ser despedido. Aqui, às vezes, você sente seu dinheiro dissolver ali. Então, você tem que ser realmente resiliente no início, tem que ter paciência, muita paciência. Certinho. Acho que até, tomando isso que o Célio falou, é que a gente conversando, percebendo dos engenheiros que trabalham no mercado financeiro, é muito fácil estabelecer lógica, eu acho. Pensamento e lógica, você pensando racionalmente, assim, sabe? Isso que leva a isso, que leva a isso. Claro que nem sempre isso vai poder ser feito ou pensado, mas que, às vezes, essa lógica que a gente tem de ser, por tudo muito conta, sabe? Igual a gente tem na faculdade, assim. Eu acho que isso é uma coisa que é bem comum também e que, às vezes, pode auxiliar bastante, tá? Essa parte da lógica aí. Sem querer ser muito técnico, para não ficar, né? A gente está pegando todo tipo de público, né? Conversando com todos, básico e todos. Mas nem vou me estender nisso, mas tem uma área específica que chama de fundos quânticos, que é principalmente quem vem, engenharia todos que, a minha não é tanto assim a mecânica, mas todos que têm um pouco mais de programação, então tem a lógica de programação por trás, você utiliza bastante nessas indústrias de fundos quânticos, que ainda mais que fazem eles têm um gestor, mas quem executa, quem traz todas as ferramentas, todos os dados para serem alimentados, aí é tudo via modelagem, tudo via robô. Então, assim, você tem que entender do mercado financeiro, mas aí vem um programador, vem uma turma de lógica muito para que transforma esses dados em operações, né, para rentabilizar isso aí. Claro, isso aí, a engenharia definitivamente, quem gosta dessa parte tem uma facilidade grande nessa área. Principalmente porque envolve uma área estatística muito forte, tá? De probabilidade, de modelagem, isso junto com estatística, alguma programação, que no Brasil ainda é muito novo, mas fora do país aqui é bem forte já esse modelo de investimento, inclusive. 32% da indústria americana. Então agora vamos falar mais especificamente, né? Não que a gente não esteja aqui falando do mercado financeiro, né? Mas de uma parte um pouco mais técnica, mas de uma forma para alguém que está começando agora, né? Então eu queria saber de vocês, assim, para alguém que quer começar do zero, assim, a pessoa não tem nenhum conhecimento, quer começar agora a partir desse vídeo. O que é importante ela saber, alguns termos ou definições, assim, antes dela começar? Tomando aqui a iniciativa antes, eu acho que os termos, por exemplo, são bem famosos, assim, você entender, tipo assim, um Tesouro Selic, um IPCA, sabe, tipo assim, uma inflação, o que isso representa, como que isso afeta, assim, o seu tipo de investimento. Eu acho que para quem quer começar, alguns sites, o próprio site da XP, tá? Ele tem bastante conteúdo, bastante análise, bastante vídeo, inclusive alguns cursos que são gratuitos para quem quiser fazer. Então, é um ótimo site para quem quiser começar. Tá? É só entrar xpi.com.br que consegue achar isso fácil, tá? Então, alguns termos, voltando nisso de inflação, de Tesouro Selic, que agora ficou muito assim, famoso, né? Tipo assim, baixou a taxa e como que isso reflete na sua poupança? São alguns termos que
você vai encontrar bastante se você for começar nessa área de investimentos, tá? Porque algum determinado título é atrelado à inflação, mas tem um ganho também, uma taxa. Isso são coisas que a pessoa que for começar agora vai se deparar com isso, tá? Mas, assim, não é um bicho de 10, 15 cabeças, assim, dá para entender, mas eu acho que a gente tem que sempre ficar estudando, tá? É uma área muito importante no mercado financeiro, a leitura. Você vai encontrar em qualquer área, a área comercial, a área operacional, a leitura é muito importante. Para você, assim, não tem segredo, né? Então, primeiro é ter paciência, não achar que uma leitura de final de semana você já vai sair sabendo, consegue aplicar, assim, e não vai gerar dúvidas, né? Claro que vai. Então, sim, mas você começar pelo básico, o que é Selic, o que é um CDI, né? Selic, que é taxa de juros, como é que isso reflete no nosso país, mas não precisa se aprofundar, só entenda o que é, porque nada mais é que o custo do dinheiro. Pronto. Disse, entenda que existem praticamente, vamos pegar 3 áreas, tá? Eu não vou me aprofundar para não ficar muito grande, mas é só você anotar aí atrás. Procura o que é renda fixa, o que é a parte de multimercado, que você acessa via fundos, e fundo de ação. Claro que antes de ver o que é fundo de ação e fundo multimercado, procura como que funciona um fundo de investimento. Porque um fundo de investimento, ele tem toda a sua estrutura legal, né, que é uma forma de você terceirizar o seu capital uma equipe competente. Então, você não tem que ficar se preocupando, você só precisa saber o que aquele pessoal, aquele fundo de investimento investe, no que ele investe. E quando você vai investir seu capital, vocês vão precisar se entender como pessoa, né, que é um pouco do meu papel como assessor, entender qual que é o seu perfil, né, porque antes da gente falar de investimentos, de falar de rentabilidade, perdão, investir está totalmente ligado a momento de vida, tá? Então, um investimento que possa ser excelente para mim pode ser muito ruim para você. Aí tem idade, pode ser excelente para o seu pai, pode ser. Então, depende, porque tem prazos, tem níveis de risco, tem expectativa em cima daquele investimento. Então, assim, primeira coisa, você vai entender que existem perfis, né? Existem uma série de investimentos que é para atender a sua necessidade, então se conhecer, para entender o que é um pouco de risco, então tem conservador, moderado e agressivo. Você consegue delegar seu capital para os fundos de investimentos. Então, procura entender o que é um fundo de investimento. Assim que você fizer uma pesquisa sobre isso, você vai entender que existem as classes. Cada fundo de investimento investe num pedaço do país. Um é só renda fixa, legalmente ele só pode investir em renda fixa. Outro, legalmente, para ser um fundo de ação, ele tem que, de tudo, vamos imaginar que ele tem 1 bi sobre patrimônio, tá? sobre responsabilidade. Para ser um fundo de ação, ele tem que estar sempre comprando ações, pelo menos em 67% de todo esse patrimônio. Então, você vai começar a entender que existem esses mundos, né? O fundo de ação, é claro que tende a te dar uma rentabilidade muito maior, mas ele é mais agressivo. Mas começa por aí, que com certeza, só nessa busca dessas coisas que eu falei, você vai achar muita coisa. Muita coisa gratuita. E aí você consegue, o Vânia citou bem, tem um site da XP, o conteúdos.xpi, uma área só de mercado financeiro, só de conteúdo gratuito. Com todas as classes que eu comentei com você, tem vídeo, tem matéria, tem recursos, então só que dá para você dar uma navegada boa e já vai clareando aos poucos. Aí de alguns tópicos aqui que vocês comentaram, né? Tem como você explicar para a gente, assim, de forma simples, assim, para alguém leigo, para alguém que está começando, qual que é a diferença entre a renda fixa e a renda variável? Claro. A renda fixa, o principal ponto dela é o seguinte: a primeira coisa que você tem que pensar quando você pensa em renda fixa é Selic, tá? Porque ele é nosso parâmetro, é o custo do dinheiro. Então, tudo que você for investir em renda fixa, ele vai ter um parâmetro para saber se está pagando bem ou está pagando mal. Quando você investe, vamos imaginar o seguinte: você investiu numa renda fixa no banco, o que você está fazendo? Nada mais é que emprestando dinheiro para o banco,
Ele está falando assim, ó, Giovanni, você está me emprestando seus R$ 10.000, tá, eu vou te pagar por isso. Vai pegar seu dinheiro e vai rentabilizar. Qual vai ser a referência dele? Vai ser o custo do dinheiro, que é a taxa de juros, a Selic. Essa vai ser a referência dele. E aí, o que vai mudar da rentabilidade? Ele vai depender, aí já começa a entrar outras variáveis. Uma delas é o tempo. Você vai deixar isso aqui, imagina assim, é até meio lógico isso. Você vai deixar esse dinheiro comigo com 2 anos, pô, ele vai conseguir trabalhar bem seu dinheiro. Dando um tempo para ele trabalhar e ele rentabilizar para ele seu dinheiro, ele vai te pagar um pouquinho mais por isso. 6 meses, pô, ele vai te pagar menos. Eu quero ter a condição de pegar meu dinheiro a qualquer momento. Eu quero que renda um pouquinho, mas eu quero pegar a qualquer momento. Poxa, vai render menos ainda. A qualquer momento você pode tirar o dinheiro que você acabou de emprestar para ele para rentabilizar. Toda a renda fixa, ela nada mais é que isso. Então, assim, o cara não vai tomar muito risco, porque você está emprestando dinheiro para ele e ele vai ter que atrelar alguma coisa do custo do dinheiro. Então, quando você está indo para a renda fixa, é claro que vai depender, tá? Dentro da renda fixa, você também tem, você vai ter os investimentos que são atrelados à taxa de juros, e você também tem os investimentos que são pré, tá? E você também vai ter, por exemplo, até puxando o que a gente estava conversando, por exemplo, do Tesouro, né? O Tesouro nada mais é que a dívida pública e o governo pegando dinheiro com você. Então ele fala, olha, quando você está pegando, a gente tem uma dívida X, a gente quer financiar, pagar a dívida, aí utiliza para uma série de pagamentos, e você vai e pega emprestado com ele, tá? E aí, a mesma história, seu risco vai ser, o que ele usa para te pagar? Taxa de juros, a famosa Selic. Então, é a mesma, e a outra coisa também vai ser o tempo, né? Você vai ter uma taxa de juros, um título público com indexador mais longo, né? Um prazo mais longo, então a taxa vai ser maior, tá? Já a renda variável, a gente está falando, é bobeira, mas é tudo do nome variável, é porque você está investindo em coisas que oscilam. O que a gente gosta de explicar aqui para o cliente? Que é assim, quando você vem para a renda variável, o dinheiro ele tende a se comportar como uma empresa. Por quê? Vamos pensar uma das áreas da renda variável, é a parte de ações, né? Fundo imobiliário também entra na área de renda variável. E quando você pega essa parte de renda variável, o que muda, tá? Assim, resumindo, para a gente não ficar se estendendo. Você pega ações, a primeira coisa vai ser risco. Está investindo em empresas, investindo no business da empresa. O que é seu risco? Investindo em renda variável, está investindo em renda, dentro do mundo de renda variável, está investindo em ações. Então, o seu risco vai ser a ação que você está investindo. Você está comprando, vamos pegar na prática, um pedacinho da Vale, está investindo na Vale, então o seu risco vale. Por que varia? Porque essas ações, quando a empresa abre capital na bolsa, as ações delas são negociadas diariamente na bolsa de valores. E essas ações que são negociadas na bolsa de valores diariamente, oscila, porque a todo momento tem um preço, tem pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender. E isso vai fazendo a formação do preço, tá? Nada mais é que oferta e demanda, gente com interesses diferentes oscilando. Então a renda variável vem daí. Como essas ações que são negociadas na bolsa diariamente, segundo a segundo, variando o tempo inteiro, o dinheiro automaticamente variando. O fundo imobiliário é a mesma coisa. Né? Fundo imobiliário é você acessar imóveis através de fundos. Então, assim, vai estar acessando um fundo imobiliário, por exemplo, de 3 shoppings. Esse fundo imobiliário, ele é cotizado, né, e ele é negociado também na bolsa de valores. Então, você consegue ter acesso ao seu dinheiro, como ele é negociado todos os dias, em 2 dias, você compra R$2.000 de fundo imobiliário.
sei lá, passa X dias, você decide vender, em 2 dias ele tem acesso a esse dinheiro de novo. Por quê? Porque ele é negociado todos os dias. As ações, a mesma coisa. E até pegando um gancho aqui, desmistificando, que é muito importante para pessoas mais leigas que vão investir, quando você investe em título público, né, nos títulos mais longos, tá? São os títulos da dívida mais longa, tipo a famosa NTNB, por exemplo, vamos pegar uma 50, esse título ele é negociado todos os dias. Você compra um título público desse, você pode vender amanhã, você pode vender depois da manhã. Por que você pode? Porque ele também é negociado todos os dias. Então, apesar do nome tratar esse tipo de investimento como renda fixa, com muito cuidado que ele oscila, tá? Oscila bem menos que uma ação, é claro, mas oscila. É a mesma história que eu expliquei para vocês aqui agora, porque esses títulos são negociados diariamente, é como se fosse um mercado secundário. Então, todo mundo está negociando ele diariamente. Então, a variável vem daí. Já a renda fixa não, ela vem de algum cupom fechado, né? Você vai ganhar taxa de juros mais alguma coisinha. Então, você vai ganhar 6% ao ano. Então, ele é fixo, você já sabe, a rentabilidade vai ser bem menor, mas já sabe o que vai oscilar, tá? Eu acho que gira em torno do famoso tripé, né? Porque você sempre vai ter um tempo que você vai investir, retorno que aquilo vai te dar, facilidade que você vai ter nesse dinheiro, tá? Então, eu acho que tudo vai refletir sempre nesses três. E o que muda é essa, da renda fixa para renda variável, é isso, tá? Acho que por essa parte de tripé aí. E, Vânia, eu queria perguntar para você, assim, porque particularmente eu, né, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre isso, para todo lado que eu ia ler algum artigo, né, algum post, que alguém fazia, algum vídeo no YouTube, as pessoas sempre comentavam sobre a CDI e CDB. O que é isso? Como que funciona? Me explica um pouco. CDI é uma taxa, tá? É crédito de depósito interbancário. E o CDB, no caso, seria um crédito de depósito bancário. Tem uma diferença, mas enquanto você investe em alguma coisa atrelada à taxa CDI, você pode investir em um CDB. Então, um é mais ligado a um produto e outro ligado a uma taxa. Então, são coisas mais diferentes. Você não compra um CDI de um banco. Você compra um CDB que o banco emitiu, que pode estar atrelado à taxa CDI. Então, isso é uma coisa bem famosa que você vai encontrar aí. Eles são relacionados a coisas separadas, mas que caminham bastante juntas. Tá? Na prática, para você, pensa sempre o seguinte: o CDI, a gente, ele é a nossa taxa de juros para o mercado financeiro. Ele é nosso benchmark, é a nossa referência da renda fixa. Então, por exemplo, você vai pegar um título de renda fixa, você vai pegar um título que paga 110% do CDI. O que é isso na prática? Eu estou ali no banco, Giovana, a gerente fala, ou qualquer um fala, vai pagar 110% do CDI. O que significa isso na prática? Um título de renda fixa. O CDI, ele acompanha praticamente 100% da taxa de juros. Taxa de juros está 10% no ano. Ganhando, você tem um título que te remunera 110% de 10%. Você viu agora que a taxa de juros veio para 3%. Por que o pessoal da renda fixa está indignado? Porque no período Dilma você fazia, era a nossa taxa de juros por questões de credibilidade do país, muito risco. Quando tem muito risco, a taxa de juros vai lá para cima, tá? Então a gente chegou a ter taxa de juros rodando naquela época 14,25%. Você tem um título que paga 120%, 110% do CDI, e o CDI ele é praticamente 100% da taxa de juros, significa que você tem um título que paga 120%, 110% de 14%. Agora, com a taxa de juros a 3%, vai ter um título pagando 120%, 110% de 3%. O certificado de depósito interbancário, na prática, para não ficar muito técnico e chato, ele é uma referência do empréstimo de banco para outro banco. Só que esse empréstimo, um banco empresta para o outro num intervalo curtíssimo de tempo, de um dia para o outro, entendeu? Para fazer as transações de dinheiro. Porque você sabe que o nosso dinheiro, na verdade, não fica parado no banco, né? Então, o custo é essa taxa, tá? Para a gente não ficar estendendo. Mas lembra sempre disso, o CDI, ele é a nossa variável para o mercado financeiro. Tudo que você for investir em renda fixa,
maioria das coisas, né, algumas são pré, vai estar atrelada a isso. Então, se você lembrar que o CDI ele é praticamente 100% da taxa de juros, você vai procurar saber quanto está a Selic. Se a Selic está 3, você vai ganhar 110 de 3. Se a Selic está 10, você vai ganhar 110% de 10, tá? Isso tá assim, tá um pouco na moda, né, digamos assim, porque com o crescimento desses bancos digitais, por exemplo, o Nubank, eu uso o Nubank e eu sei que, por exemplo, ele sempre lá, no conta rende tantos por cento do CDI. Aí eles usam esse Exatamente. parâmetro para falar que é melhor do que a poupança, por exemplo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da poupança, né? Porque para quem é mais velho assim, por exemplo, nós que estamos na universidade, assim, nossos pais, né, sempre falavam, não, tem que colocar o dinheiro na poupança para guardar o dinheiro, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? A questão de deixar o dinheiro na poupança, usar o dinheiro que você tem para investir, ou fazer alguma outra coisa com esse dinheiro. Qual que é a visão de vocês sobre isso? Eu acho que, tipo assim, eu acho não, existem investimentos que são mais seguros que a poupança. Então, esse acho que é o primeiro mito que todo mundo, assim, acha que não existe. O segundo é, retomando o que o Celi falou, é momento de vida. De acordo com, por exemplo, um investimento que para você faz sentido, como, não sei se você está com 1 anos, por exemplo, não é o mesmo investimento que possivelmente vai fazer sentido para o seu pai, que pode ter entre 40 ou 60, entendeu? Então, vai muito de acordo com o tipo de investimento, mas sim, existem investimentos muito diferentes, mais seguros, tá? Em relação à taxa, a partir, é uma lei, a poupança, a partir de determinada taxa, ela vai render 70% da taxa Selic. É por isso que todo mundo agora que falou abaixa a taxa, todo mundo já fica assim, meu Deus, poupança dando negativo, e agora invista diferente. Isso ficou muito pulverizado, assim, em qualquer lugar que você acha isso, mas o certo é entender o porquê que isso acontece. Então, assim, hoje, se você pega a projeção de inflação e a taxa, você vai ver que o seu ganho na poupança vai virar negativo, porque a inflação pode passar acima do que a sua poupança vai te gerar. Então, existem sim investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável, não necessariamente mais seguros falando em renda variável, mas sim que pode aplicar uma rentabilidade diferente, de acordo com o seu estilo de vida e com o seu estilo de investidor, e pode agregar, sim, a tipos de investimento. E aí a gente pode abrir um leque de tipos de investimento. Eu penso o seguinte, né? A situação que a gente está hoje, a taxa de juros, ela está tão baixa assim, por alguns motivos, ela vinha sendo mais baixa por uma expectativa que as coisas iam melhorar, porque assim, taxa de juros alta reflete instabilidade, enfim, uma série de coisas não legais para o país em si. A taxa de juros está mais baixa nesse momento específico por conta de Covid, porque quando você baixa o custo do dinheiro, você fazer um estímulo na economia, né? Isso na prática, para quem investe, você pega o exemplo que o Vanner deu, né, definindo aí de alguns investimentos, né, pegando a definição da poupança 0,7, uma taxa, por exemplo, que rode a 3. Né? Então, você vai fazer que você faça os próprios 3, 2,5 ano. Aí vem uma inflação que consome 3, 2, apesar de que a inflação está controlada. O que as pessoas, que a gente chama de ganho real, tá? Então, assim, é a falsa ilusão do capital crescendo. Vamos fazer uma continha básica, que é assim, nossa, mas na época da Dilma a taxa de juros era 14%, eu ganhava muito dinheiro. Não necessariamente, porque você fazia alguma coisa, um investimento que paga, que eu acabei de explicar, 100% CDI, o que significa? Que você ia fazer 14 no ano. Beleza, bruto, né? Tem que tirar imposto, mas vamos pegar a rentabilidade bruta. Tinha a inflação, o famoso IPCA, de consumia 10. O ganho aparente, então na verdade ganho real, você está fazendo de 4 no ano. Hoje em dia, com a taxa de juros baixa desse jeito, você também consegue o mesmo ganho real daquela época. Você vai começando a acessar outros mecanismos. O pessoal investir em poupança, um pessoal mais antigo, está muito mais atrelado à cultura, tá? Não que é melhor, assim, culturalmente. Previdência privada, poupança, isso é cultural do brasileiro. A gente pega um
mês agora de Covid, a poupança bate recorde. É o recorde de captação. O negócio não rende nada, é cultural. Por que as pessoas não vão para o mercado financeiro e faz 3, 4 vezes mais do que isso? Não é milagre, mas faz 3, 4 vezes mais do que isso, com segurança às vezes até maior. Assim, quando você investe, você não vai concentrar, você não vai sair, por exemplo, de uma poupança com todo o seu dinheiro e vai para um único investimento. Você vai diversificar, você vai ter um pedacinho em cada coisa que indiretamente você está investindo no país como um todo. Você vai ter um pedacinho, às vezes, de fundo imobiliário, você vai ter um pedacinho de renda variável, um pedacinho de renda fixa, um pedaço de pré-fixado. Isso acaba baixando muito o risco da sua carteira, tá? Então, o fato que você perguntou aí, né, que é um fato, é exatamente a realidade hoje. A gente mesmo, que é um trabalho que acaba sendo um trabalho muito didático, a gente apanha muito para a poupança, ainda por questões culturais. A parte de mercado financeiro, nos Estados Unidos, não interessa com o que você trabalha, tá? A título de curiosidade, para vocês entenderem. Hoje, você pega a Índia, 70% da Índia investe através de assessoria de investimento, então um financial advisor, ou um banco de investimento, não um banco comercial, ou seja, uma instituição financeira que só trabalha com a parte de investimentos. Você pega para os Estados Unidos, aí é até sacanagem, né? Mas 96% da população investe seu dinheiro através da parte de assessoria de investimentos, a parte do mercado financeiro. Quando você vem para o Brasil, a gente bateu o recorde e chegou nos incríveis 10%. Então, assim, 90% das pessoas ainda estão com dinheiro rendendo muito pouco, acham que não pode render mais, porque é cultural. É uma área extremamente cultural. Não, eu vejo também assim que a poupança tem muito que da zona de conforto, né? Você não tem que estudar, você não tem que acompanhar, não tem que ler notícia, nem nada. Você só pega seu dinheiro, Exato. coloca e deixa lá, né? Mas aí eu acho que também vai da sua ambição, né? Se você quer continuar ganhando aquele pouco lá da poupança, se você quer buscar que entrar no mercado financeiro e talvez conseguir um lucro maior, né? Porque Mas, as pessoas, desculpa te cortar, só concluindo, é que as pessoas não veem o capital dela, a diferença, né, que seria investir na poupança em outro, essa diferença em juros compostos no tempo. Na hora que ela enxerga, você mostra isso para ela, ó, então, se você investir assim, com seu perfil conservador, não tem problema, vamos montar uma carteira totalmente conservadora. Essa é a diferença já no primeiro ano. Agora, vamos brincar um pouquinho? Vamos ver em 15, 12 anos? Você não pode ser imediatista, claro, mas a diferença é surreal, surreal, surreal. Então, assim, vale a aposentadoria da pessoa. Então, assim, é tudo, por isso que é uma questão cultural, por isso que o americano não preocupa tanto na parte de aposentadoria, porque ele tem o hábito e a cultura de investir desde o primeiro emprego, seja com R$ 100, no caso lá US$ 100, seja com 200, seja num primeiro emprego bom, seja depois de formado, seja durante a faculdade, torna um hábito. Consequentemente, se ele quiser, ele se aposenta mais cedo, porque ele, há 30, 20, 25 anos, ele vem investindo e vendo o poder dos juros compostos. É só você imaginar você aqui no Brasil com uma dívida. Vai imaginar rapidinho o tanto que isso vai se transformar. Imagina você conseguindo fazer isso pro lado positivo. O efeito bola de neve, isso, né? Que, tipo assim, no começo pequenininho e no final, a hora que você vê, a gente fala que juros compostos seria a oitava maravilha do mundo, né? Porque começa com pouco, mas ao longo do tempo vai guardando, especialmente para quem está começando agora, por exemplo, quanto mais cedo, melhor, isso é uma certeza. Tempo é o maior ativo que existe, tá? Você não negocia e é uma coisa que você busca em tudo. Então, quanto mais tempo você tiver atrelado a tipo de investimento, você começar devagarzinho, o que importa é uma constância, tá? Você conseguir manter essa disciplina, essa constância. Você não precisa começar a investir com R$ 35.000, ou quantia que for, a quantia é muito baixa mesmo. Hoje, com 10, R$ 100 você consegue investir já. Então, a ideia é o tempo, tá? E realmente essa cultura que a poupança também, ela fica segura ao longo do tempo. e a última, assim, desses últimos conceitos que a gente está trabalhando aqui agora, o que que seria, no caso, o dividendo?
né, que a gente vê muito assim na parte das ações. Dividendo nada mais é do que um retorno financeiro por algo investido. Vamos supor assim, você investe num fundo imobiliário. Você compra uma cota dele. No caso de um fundo imobiliário, o dividendo é o aluguel. Assim, as coisas que as pessoas que usam os fundos imobiliários vão pagando de aluguel, o fundo imobiliário te retorna de um valor por cota, tá? Porcentagem. Isso se chama dividendo, aplicando a imobiliário. As ações também, o lucro de empresas podem ser repassados aos acionistas, tá? Em dividendo, ou juros sobre capital próprio também. Então, nada mais é do que quando você investe algumas ações ou alguns fundos imobiliários que pagam um retorno desse rendimento, tá? Isso. A definição é simples, para não se estender. No fundo imobiliário, você lembra sempre, existe duas formas de você ganhar dinheiro. Fundo imobiliário, né, você pode ficar um conceito, fala de fundo imobiliário, resumindo, bem resumido, veja você comprar uma casa, você tem a possibilidade de investir em um fundo e vai ser responsável, por exemplo, ali por 37 bi, 5 bi, e o que ele faz? Ele investe num fundo que vai investir, por exemplo, se for na área de shoppings, ele vai ser responsável por 3 shoppings ali em São Paulo, na Faria Lima, por exemplo. Por lei, 95% de todos os aluguéis que é repassado para ele precisa repassar para quem é cotista, para quem é sócio daquele fundo. Feito isso, então, ao invés de você comprar uma casa, 300 mil, vou comprar uma casa, vou ter uma média de 0,3, é a média brasileira, 0,34, 0,32 de aluguel. Você vai ter R$ 900 por mês, por exemplo, ainda tem custo, tem risco de inquilino, etc. Você pega seus 300 mil, por exemplo, em vez de comprar aquela casa e viver de aluguel, e você dilui em vários tipos de investimentos de fundo imobiliário. Você está acessando o mundo dos imóveis através de uma ferramenta do mercado financeiro, que é um fundo. E aí esse fundo tem duas formas de ganho. Uma é que o Vani explicou, que é o dividendo, que é o aluguel. Já sabe mais ou menos o quanto você vai receber de aluguel, que inclusive é isento de imposto de renda. Você recebe todo mês na sua conta da corretora, do banco, todo mês. A outra forma, aí é o ganho de capital, é a mesma coisa que você comprasse um imóvel e ele se valorizasse, tá? Então são essas duas formas. As ações é o que o Vânia falou, a empresa ela tem a opção de pagar dividendo ou reinvestir o lucro obtido, tá? Então a Vale teve lucro, ela pode pagar o dividendo ou reinvestir em novos projetos, etc. Normalmente empresas que pagam bons dividendos todo mês, os acionistas, que é um direito, são empresas que já estão muito expandidas, então ela tem um senhor lucro, mas não tem novos projetos. Tem muito o que fazer, pelo menos não naquele momento. Então, ela repassa parte disso em forma de dividendos. Então, vai caindo ali como se fosse um aluguelzinho também, tá? E se eu sei que vocês já, uma coisa que vocês comentaram aí, é que o investimento ele depende muito da pessoa, né? A etapa da vida que ela tá. E agora, mas assim, eu queria saber de vocês, né? Tem algum tipo de investimento ou algum ramo de ações que você acha que vale muito a pena para quem está começando? Ou você tem alguma daquela assim, se você está começando agora, não mexe com isso de jeito nenhum, porque para quem está começando é fria. Eu acho que é muito questão de, principalmente agora que ficou exposto, questão de adaptação de empresa. Você vê aí, por exemplo, o próprio Magazine, alguns ativos aí que fala, poxa, como que o ativo que antes da crise tinha um valor e hoje ele tem um valor maior? Como que você explica isso? Porque aí você vai para o balanço da empresa. Você vê que o e-commerce dela ficou muito forte. Por um lado, a loja física fechou, só que o digital dela está muito forte. Então, essa parte de adaptação de empresa ficou escancarado. E, por exemplo, o setor de varejo, o setor logístico, são os setores que tendem a se destacar agora, justamente por conta disso. Se você vê, a Amazon é uma das empresas que mais contratou ao longo desse ano, em um ano de pura crise. Então, assim, esses setores são setores com destaque maior. Primeiro ponto, até pegando no mundo, todo mundo conectado, né? Então, assim, entrou uma febre
Muita gente falando de day trade, muita gente falando de fica rico, enfim, indo para o mercado de ações. Então, hoje é muito fácil. Você abre um canal, você faz uma página no Instagram, então, e toda hora pipoca na sua tela. Basta você dar uma pesquisadinha, o Cooks vem lá e te ajuda, e o tempo inteiro você está vendo isso, né? E isso é uma porcaria. E o que o pessoal não fala, alguns até tentam falar, mas a grande verdade é o seguinte: essa área é a área, por exemplo, que o pessoal vai para o day trade em mercados futuros, tá? O pessoal já deve ter ouvido falar de mini índice e mini dólar. Então, essas duas modalidades são modalidades de alavancagem. Então, você opera um valor de um volume financeiro que você não tem. Esse é o nome, né? Por isso que esse é o significado aqui da alavancagem. É operar um volume muito mais. Você trabalha um volume que você não tem. As empresas fazem isso. É só você imaginar o seguinte: o que o Covid, muita gente tem medo. Essa situação, todo mundo parado. Imagina um cara, qualquer canto do mundo, só imaginar que investe, por exemplo, em Airbnb. O cara já tinha 1, 2 apartamentos, aluga para temporada ou aluga o ano inteiro, etc. Ele tem uma rentabilidade muito boa, viu aquele negócio dando certo, Airbnb crescendo. Ele não imaginava que teve um Covid. Então, o que ele fez? Ele se alavancou. Então, ele financiou, por exemplo, mais 6, 5 apartamentos. E desses, enfim, aí o Airbnb, ele mesmo já pagava o financiamento. O que aconteceu? Veio um Covid, agora o cara não tem renda. O que aconteceu? Ele tem chance de se endividar por muito tempo por conta de uma alavancagem, às vezes, não planejada. Aqui é a mesma história. Existem algumas áreas que você pode ir e pode cair no mal da alavancagem, tá? Ações. Você tem, o que é o risco da ação? Vamos deixar aqui, é bem claro, tá? Tem gente que investe há mais tempo e não consegue definir. O principal risco da ação: você comprou o Vale. Qual é o seu risco? A Vale quebrar. Simples assim. Esse é o primeiro ponto. Se você está investindo na ação da Vale, o seu risco é de uma empresa praticamente centenária quebrar. É a maior mineradora do mundo. Beleza, mas você tem um outro risco. De risco secundário, é comprar, dependendo do jeito que você tem a sua estratégia, num momento errado, num preço errado, pagar um pouco caro por uma ação. Consegue minimizar um pouco os riscos disso, fazendo o seguinte: não preocupando muito com o preço que você está pagando, mas criando o hábito de comprar sempre um pouquinho da ação. Você sempre vai comprar num preço diferente, mas a sua ideia é de longo prazo, então vai dar um preço médio interessante. No momento de hoje, em particular de Covid, a indicação, o que eu orientaria, na verdade, é não vá para as empresas menores, com liquidez na bolsa, entendeu? Assim, vai para as maiores. Então, vai para, que a gente chama de blue chips, né? Vai para bancos, vai para aquelas que são relativamente clichês, né? Todo mundo conhece, Vale, Petro, Itaú. Pega a sua lógica de vida e traz um pouquinho para a bolsa, o seu racional. Por exemplo, quem que é a líder de varejo? Será que Magazine Luiza é a melhor que está indo? Faz um teste, simula uma compra. Quem tem o melhor frete? Usa a sua experiência de vida. Eu acho que o Magazine tem uma chance boa e etc. Você pode usar o seu racional de vida para começar assim e sempre dilui risco. Não compra só uma. Acha que você vai dar a grande tacada ali, vai comprar Magazine Luiza porque quem comprou há X anos atrás ficou rico. Não, isso é pura sorte. Diversifica. Então, isso seria. Mas assim, em resumo, para você não errar, nunca compre algo que você não conheça. É meio simples, né? Por exemplo, Bitcoin é legal? Eu não opero Bitcoin. Eu sei o básico. Sim. Eu não consigo sair falando que eu vou comprar ou não. Eu comprar ação? Compro, eu conheço. Eu sei o que eu estou comprando. Eu vou lá, faço um estudo. No meu caso, mais fundamentalista, dou uma Vale, o que ela projeta de entregar de resultado e etc. E consigo colocar meu capital tranquilamente se eu só estou Vale. Bitcoin eu não estudo, não conheço. Não sei nem opinar assim com mais embasamento. Então, faz isso, dá uma estudadinha antes. Algumas coisas não tem muito segredo, tá? Então, a renda fixa e tal. Não tem muito segredo, pode perder o medo. A ideia é fugir de coisas que te prometem dinheiro rápido e fácil,
sabe? Ah, Coisas que te dão um retorno gigante em um mês, um dia, sabe? É isso. E agora eu queria perguntar, teve uma pergunta que mandaram pra gente, eu vou comentar dela aqui agora porque já é bem semelhante uma que a gente já tinha preparado antes, que a Maria Lídia, ela perguntou: como investir começando com pouco? Então eu queria aproveitar essa pergunta e complementar ela também, né? Com quanto de dinheiro vocês recomendam as pessoas começar a investir? Se é que tem um valor mínimo, um valor máximo que você deve começar? E qual que é o melhor investimento assim para quem tem pouco dinheiro e quer começar com calma? É assim, para quem quer começar, se você tiver 50, 100 reais, você já começa. Você consegue abrir uma conta nova, consegue abrir uma conta na XP ou uma conta na Clear, que não tenha corretagem, vamos dizer assim, para quem é começo e despesa conta, né? Para quem está no começo é uma coisa assim que faz importância. Então a ideia é essa, cara. Se você consegue, se você tiver uns 50, 100 reais, você já consegue começar a investir e sem problema nenhum, tá? meu conselho seria, minha sugestão, começa por fundos de renda fixa, de preferência com liquidez, a gente chama de liquidez, pode ser a diária, vai. O que significa isso? Vai delegar para uma equipe muito boa, então você não vai ter que ficar se preocupando, no máximo ali, conhecer quem é esse pessoal. Vou investir no fundo X. Quem é esse fundo X? Beleza. É uma empresa, então é muito fácil, você entra no site dela, a própria corretora, ela te dá o resumo do que eles investem. Ponto, esse é o primeiro ponto. Segundo, como é fundo de renda fixa, é feito para não correr risco. Então, tanto é que imagina o seguinte, grandes empresas precisam trabalhar melhor bem o caixa delas, né? O dinheiro não pode ficar parado, imagina 20, 100 milhões parados. Não, peraí, mesmo que renda pouquinho, esse negócio tem que render. Essas empresas utilizam esse tipo de produto, esse tipo de investimento. Por quê? Exatamente porque é muito seguro. Segundo, porque a qualquer momento eles podem tirar, tipo, uma conta corrente. Então, você imagina, você acabou de mencionar minutos atrás que está na moda esses bancos digitais e que eles falam que a conta corrente ela gira mais ou menos uns 100% do CDI. Você vai ter vários fundos de renda fixa que rendem 120, 115 e não tem exposição, você não vai ver o seu capital oscilar demais. Enquanto isso, você vai tendo tempo aos poucos e conhecendo outras áreas. À medida que você for fazendo isso, então você vai colocando aporte nesse fundo de renda fixa. É como se fosse uma conta corrente, só que rende mais. E aí você vai faz um pouquinho de mais conhecimento em outras áreas. À medida que você for tomando mais segurança, retira dê uma espécie de caixa, de fundo de caixa, retira um pouquinho, vamos supor que passou um tempo, você tem R$1.000, R$1.500. Tira 500, você já conhece outra área para investir e diversifica. Vai fazendo. Então, você vai colocando ali como se fosse um cofrinho que rende e vai depois rebalanceando, remanejando isso daí. Sim, pode ficar tranquilo. Indo para fundo de renda fixa e, claro, vai atrás de conhecimento depois, né? Enquanto você vai vendo seu dinheiro, porque o renda fixa, lembra dele. O que ele vai render? Taxa de juros. Quanto está a taxa de juros? 3. O que é isso na prática? Ele vai render 0,25 ao mês. Tem muitos fundos bons, com risco, um pouco mais de risco dele, mas ainda é risco muito baixo, rendendo 0,6, 0,7. Aí você vai ver quais são eles, você vai conhecer o tal do fundo multimercado que eu citei mais cedo, e aí você vai começando aos poucos a conhecer mais e diversificar. Certinho. Então agora eu queria saber de vocês, porque tem vários meios, né, de a gente fazer investimento. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre os prós e os contras de cada um. Primeiro falando de investimento próprio, o que eu quero dizer? Eu, sozinho, né, com os meus conhecimentos e com o que eu vou estudar, pegar, buscar e procurar o que é melhor eu investir, o que é melhor comprar, onde eu fazer, sozinho, sem auxílio de ninguém. Quais são os prós e os contras de você ter essa abordagem? Primeiro, eu acho que é justamente o acesso à informação que você tem. Hoje, se você digitar lá assim, investimentos no Google, vai aparecer 1 milhão de coisas. Só que o problema de ter muita informação é que você não sabe
qual informação é confiável, qual é de qualidade. Então, isso para quem está começando sozinho ou para quem está vindo agora, pode ser muito complicado, porque se você achar uma pessoa lá que está recomendando tal coisa, mas que aquilo não tem um embasamento, não tem um estudo por trás, é muito difícil. E é isso que entra a parte de você aplicar sozinho, tá? Essa parte de investimentos aí, da análise da qualidade da informação que você vai achar de acordo com os seus conhecimentos. Vamos lá, pós e contra. O contra, já continuando no raciocínio do Vani, é exatamente esse. Hoje, o mal da acessibilidade, assim, rápido, imediato, é que você tem muita coisa que às vezes não quer dizer nada. Então, assim, um pouquinho de cada que se somar tudo não dá alguma coisa mais sólida, assim. Então, isso, na verdade, acaba te atrapalhando muito mais, você perde foco. Assim, pô, você estudou um pouco de estratégia, fez um punhado de coisa, um punhado de material, cada um fala um negócio, quando você pega, você fala, cara, tô mais perdido que antes, porque é um pouquinho de cada, mas eu começo por onde? O que eu faço? O que eu vou fazer? Se alguém só chegasse e falasse, ó, Giovanni, faz o seguinte, investe em renda fixa, 6 meses de renda fixa. Pronto, cara, você acabou de fazer assim, é isso que eu preciso ler. Depois de tanto tempo, você fala, ó, agora, você entendeu? Nossa, outro mundo, entendi. Vai ler um pouco de renda fixa, vai ler um pouco de multimercados. Fiz isso, entendeu como é que seu dinheiro oscila, como é que faz? Bola. Agora você vai para a Fórmula 1 das coisas, que é o aqui do mercado, vai para ações. Você já tem uma base para chegar nas ações. Agora, quando você vem de uma vez, o pessoal já fala, nossa, a ação está muito barata, porque a bolsa caiu, sei lá quantos por cento. Você fala, nossa, eu tenho que comprar ação porque eu tenho que ganhar dinheiro, está barato. Que muita coisa já se passou, sabe? E as pessoas precisam ficar tranquilas que a economia é cíclica. Tem um Covid agora, não teve? Mas teve eleição que mexeu muito com os mercados, teve muita volatilidade, ou seja, muita coisa estava cara, ficou barata, estava cara, ficou barata. Isso é uma oportunidade para você entrar. Você pega dos caminhoneiros, a bolsa despencou, mas ficou parado uns X dias lá. Isso refletiu no PIB e etc. Foi oportunidade para quem estava de fora, por exemplo, quem tinha dinheiro. Você pega a delação do Joesley em 2017. História. Então você pega 2017, 2018, eleição e Covid. Sempre alguma coisa acontece que gera volatilidade dos mercados e te dá oportunidade para entrar. Se não ficar apavorado quanto a isso. Tá? Agora, o que é de coisa boa, de prós? Pensa o seguinte. Porque no começo nós falamos que investir está muito, primeiramente, antes de rentabilidade, está totalmente ligado em momento de vida, projeto de vida, para ver como que o mercado financeiro, os investimentos vão se encaixar nisso. Não é o contrário. Quando você vai muito atrás de conhecimento, tem tempo para isso, ninguém conhece melhor você do que você mesmo. Então, você consegue saber qual que é o momento de realmente você tomar mais risco, ninguém sabe melhor do que você mesmo o que fazer com o seu dinheiro e como você se comporta, porque você foi estudando e se conhecendo e etc. Então você não está delegando. Né? Apesar de que, por exemplo, no nosso caso, quando a gente, com nossos clientes, a gente não faz nada, tá? A gente só entra com a parte técnica e com sugestões, mas o boss aqui, o chefe, é sempre o cliente. Então a gente entra, eu acho que tal coisa está interessante por conta disso, aquilo que faz sentido para o seu perfil. O que você acha? A gente entra com a informação, e a gente entra com a informação filtrada. A gente entra com a informação filtrada. Então, a gente é alimentado por XP, alguma coisa que acontece no Banco Central, alguma coisa que acontece na política, a gente tem a área de política para alimentar com o que interessa para a gente. Porque, assim, política tem um punhado de coisa, tem um punhado de historinha, uma novela. Mas o que realmente é importante para a gente que reflete no mercado? Então, mas é isso, não tudo que está disperso na internet, mas isso tem que ser objetivo, isso interessa para a gente que pode refletir nos investimentos. O que na economia aconteceu, o que realmente interessa, então todas essas informações são importantes, mas são filtradas, tá? A gente repassa isso. Tem esses dois lados, o pós é que realmente você vai se conhecer bastante, na hora que tiver tomar um pouco mais de risco, e quando você vê, você já está fazendo, porque você se conhece, e isso é interessante, bem interessante. Eu vejo esses dois lados.
Não, foi bom você comentar, né, um pouco de vocês, porque o segundo meio que eu queria que vocês falassem os prós e os contras é justamente assim, através de um escritório de investimentos, né? Igual que vocês trabalham, qual que são os prós e os contras se alguém quiser começar a investir através de um escritório, por exemplo, ou através dos bancos, porque alguns bancos eu sei que oferecem, né, a possibilidade de você entrar como investidor. Os bancos, o que a gente até bate em cima dos bancos, né, pelo seguinte, hoje, quando você pega bancos, pega o lucro líquido do banco, tá? 3% do lucro que ele tem, os bancos clássicos, comerciais, Banco do Brasil, Santander e Itaú, de investimento, 3%. 97% vem de outras coisas, vem de taxas, vem de juros altíssimos e etc. Então, essa é a realidade do banco, tá? Então, pensa o seguinte, você vai investir, você vai ter uma gerente, etc. Não é porque ela é ruim, é porque 97% do tempo dela tem que dedicar naquilo que traz mais retorno para a empresa dela. 10% ela vai estar dedicada para a parte de investimentos. Então, fora a quantidade de clientes. Então, esse é um ponto da parte de bancos, tá? Quanto a pós e contras de escritórios, né? A pessoa que quer investir de escritório. O que eu penso, assim, hoje a XP, como é que a XP funciona, né? Ela é igual o banco que tem a sua matriz em São Paulo, ela tem suas agências, as suas agências ao longo do país. A XP também não é diferente, ela tem a sua matriz em São Paulo e tem escritórios que a representam, são quase 600, ao longo do país. Vamos assim, o contra disso é que às vezes você vai cair num escritório que você é apenas mais um cliente. Então, às vezes por questão de tamanho, não é o foco do escritório, uma série de particularidades. Então, acaba que você não vai estar usando, por exemplo, o assessor do escritório. Esse seria, assim, um pouco do ponto. O pós, se você fizer perfil para aquele escritório como cliente, o assessor ele entra para sua vida e não é um trabalhinho para 2, 3 anos, é trabalho para a vida inteira, é entender a vida da pessoa, fazer um planejamento financeiro e ser um parceiro, você tem que agregar algo na vida daquela pessoa. Você tem que mostrar para ela que você pode ser o cara que vai clarear junto com ela, do lado dela, a aposentadoria dela, uma alavancagem de patrimônio. Num momento desse Covid, por que cada ativo está caindo e por quê? O que ele está exposto? O que aconteceu no mundo que reflete naquele investimento que você tem? A gente senta com o cliente e explica cada detalhe disso. Então, não é simplesmente assim, eu tenho X mil reais, minha carteira rendeu 1% ao mês. Você tem 10 aplicações, 10 ativos. Por que deu 1% ao mês? Por que deu 1,5%? Cada ativo desse, em cada setor do país, ele tem uma porcentagem, uma contribuição nessa rentabilidade. A gente precisa saber disso. Quando você está num escritório que realmente tem profissionais desse nível, sua evolução de conhecimento como investidor ela é muito mais rápida. A curva ela é exponencial, porque você está o tempo inteiro com a pessoa. Mesmo que você não goste muito de investimento, precisa estar de olho no seu dinheiro. Então, naturalmente, você está absorvendo aquela informação. Esse é o prós. Então, assim, tem que... Esse é que eu vejo mais de prós e contras. Não sei se o Vânia pensa como é que ele pensa. É muito na mesma linha, em questão de escritório, porque, por exemplo, trazendo para números a nível Blue Trade, tá? A gente tem 4 bilhões sobre custódia. A gente hoje está sendo entre os 5 maiores escritórios do país. Então, a gente tem uma relevância muito alta aqui. A gente preza muito por qualidade, tá? Então, o nível de atendimento e exclusividade que a gente tem em relação ao cliente é altíssimo. A níveis mundiais, que é o famoso NPS, né, que é o Net Promoter Score, o nosso hoje é 91,5. Falando em Apple, acho que se não me engano é em torno de 70. Então a gente preza muito por qualidade e é isso que eu acho que investir através de um escritório te agrega. Do mesmo jeito que quando você está doente, você vai no médico. Quando você tem um problema no projeto mecânico, você vai no engenheiro mecânico. Se você quer ter conhecimento ou solucionar alguma coisa em relação à sua área financeira, um assessor de investimento, justamente para isso. É aí que a gente entra, tá? A qualidade do serviço que a gente presta, o conhecimento que a gente repassa,
A gente entra mostrando estratégias, produtos, tudo isso fundamentados. A gente sempre vai ter alguma casa de análise por trás, alguma coisa assim, não é nada no achismo, tá? E essa que eu acho que é o maior pró de você, através de um escritório. Existe uma qualidade, existe uma infraestrutura, não é simplesmente alguém que sentou, leu 3 livros ali e acha que é um cara que sabe tudo e vai te falar, compra tal ação, que é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Existe todo o fundamento, existe lugares, pessoas que têm certificações para cada tipo de coisa que ela vai fazer no mercado financeiro. É tudo muito bem dividido. Em relação a banco, você já não tem esse nível. O mesmo gerente que cuida da linha de crédito, alguns já conseguem te falar de aplique em tal investimento. Só que o acesso que ele tem a um nível de investimento não é igual o que a gente tem, tá? Falando assim, enquanto um gerente pode te oferecer 10 tipos de investimento, a gente consegue te oferecer 100, te explicando que a nível do seu tipo se você é um conservador, desses 100 vira para 10, e de acordo com o seu tipo de cabeça, momento de vida, a gente vira para 3, e desses 3 você que escolhe. Então, a gente preza muito por qualidade, e quem dá a tacada final é sempre o cliente. A gente não pode, a gente não tem nada que faça isso, é sempre o cliente que decide tudo. Eu acho que é a maior diferença em relação ao banco. Legal. Aí agora a gente vai responder as perguntas que mandaram no formulário que a gente divulgou, pedindo para o pessoal mandar as dúvidas que eles tinham, e também dos que responderam no nosso story no Instagram. Então, eu queria falar, se tiver alguém que está assistindo o vídeo que ainda não segue o Instagram do Pet, segue a gente lá porque a gente usa ele bastante para divulgar os eventos. A gente tem trabalhado na organização dele para ele ficar bonitinho, organizado e o mais didático possível para divulgar os nossos eventos. Então, a primeira dúvida que mandaram foi o Thiago. Ele quer saber, alguns varejistas, como o Magazine Luiza e o B2W, atualmente estão com preço acima do antes da crise. Faz sentido? É a dúvida que ele mandou. Acho que igual a que a gente estava falando um pouco atrás, faz sentido sim. São setores que se adaptaram, estão se adaptando com rapidez a essa questão de pandemia, questão de logística, questão de entrega, compra. A plataforma online de e-commerce vem sendo cada vez mais utilizado. Então faz sentido sim, algumas empresas, principalmente nessa parte de e-commerce, varejo e logística, têm um desempenho acima. Então, eu acho que faz sim muito sentido as duas. Acima, mas o que a gente precisa entender? Você pega Magazine Luiza e a BTOW3, né, B2W, ela, por exemplo, subiu 100% o ano passado. E você pega a Magazine Luiza, que é a queridinha do mercado de ações, todo mundo que dá exemplo que você pode ganhar dinheiro usa ela, porque é uma ação que mais subiu nos últimos anos, e etc. É uma ação, é uma empresa que estava praticamente quebrada, é um case bem interessante de se estudar, e ela se reergueu principalmente com uma turminha que estava lá dentro, que poucos conheciam, que era da parte de tecnologia, junto com um pouco de marketing, mas tecnologia é a parte de e-commerce, tá? Então, aí entra um pouco de estoque, sem se aprofundar muito, mas é uma empresa que já vem se preparando tanto na parte de logística quanto na parte online, muito forte há muito tempo. Aí você pega uma crise centenária dessa, que alguns estímulos foram, inclusive, maiores do que a crise de 29 em alguns setores, está tendo mais estímulo do que aquela época, e também da crise de 2008, do subprime, você vê ela entregando na parte de e-commerce resultados bem acima da média. Mas o que é importante? O mercado, ele trade a expectativa, tá? Assim, na teoria, tudo que você ouviu falar de mercado financeiro, ele está antecipando alguma coisa. Então, o mercado financeiro caiu a Bolsa de Valores caiu 46% bem antes, ou bem no início de lockdown. Por quê? Porque o mercado já estava precificando uma crise muito grande, antecipando isso e acreditando que as empresas iam entregar resultados o ano inteiro, algumas, inclusive, 3, 4 anos horríveis. E aí o pessoal já começa a desfazer posição, então é uma força vendedora muito forte, muita gente desfazendo daquilo que tem, ninguém querendo comprar nada, todo mundo com medo, por isso que a bolsa cai tanto. Mas são duas empresas frente a um cenário onde todo mundo parou, e não só o investidor brasileiro, mas o investidor australiano, o espanhol, todo mundo sentiu
e aí entrega um resultado acima da média, quer dizer que quando começar a voltar a economia aos poucos, tendem a ser empresas que ainda vão entregar resultados melhores ainda que as concorrentes, porque em crise, o que acontece? As empresas que já estão na bolsa, lembra sempre que já são as líderes de mercado, porque o custo é caríssimo para você abrir capital na bolsa, ser uma empresa de capital aberto. Então, normalmente, as empresas de varejo que estão na bolsa são as líderes de segmento, a maioria delas, né? Então, sim, são empresas que rodam lisas, apesar de que algumas quebram, igual a do Ike, né? Mas, em alguns outros casos. Mas essa subida vem muito por expectativa, tá? Então, o mercado está achando que ela vai engolir algumas concorrentes. Aí está achando barato comprar agora é a hora, e aí acaba gerando um fluxo muito forte de alta. Né? O Paulo Lima, ele mandou uma pergunta aqui. Expectativa do dólar. Vai se manter entre os 5 e 6 reais ou se espera uma redução a partir de 2021 ou a partir de qual período? Qual o impacto disso no mercado? O dólar, o Boletim Fox, que é o Banco Central, a expectativa é que 30 final do ano, mas o dólar é o patinho feio do mercado financeiro, porque todo mundo que tenta falar um pouquinho do dólar, até medo de falar do dólar, todo mundo erra, tá? Os profissionais de 30, 40 anos, porque assim, o dólar é a nossa moeda, né? O dólar frente ao real aqui, as moedas mais líquidas da América Latina. Todo país desenvolvido que vai investir em um país emergente gosta muito dela, porque tem muita liquidez, então se precisar investir 400 milhões você tem, nem mexe o mercado, isso é muito bom, mas é um ativo com muita divergência de estratégia. Imaginar o seguinte, uma importadora, ela precisa travar a moeda, ela importa algo, ela não quer ficar à deriva de quanto que o dólar vai estar daqui a X tempo, ela tem que fazer um planejamento, e ela vai fazer esse planejamento, vai fazer uma trava de dólar, então ela vai travar o preço do dólar, não interessa se vai para cima ou vai para baixo, tem uma operação que faz isso, para não ficar à deriva nos próximos 4 meses, eu tenho que importar um equipamento, trabalho. Exportação, são pessoas também que fazem algumas operações lá dentro, a parte de bancos, então, assim, o dólar é a moeda mais forte do mundo. Então, quando o pessoal está com medo, o que faz? Compra dólar. Então, o que acontece? Porque se desvaloriza, eles ganham com o dólar. Então, e o principal fator, por que o dólar subiu tão rápido? Mesmo, não foi só Covid, tá? O dólar começou uma subida no final do ano passado, praticamente setembro, outubro. Por que ele subiu muito forte? Um dos principais pontos tem a ver com saída de capital estrangeiro. Então, a nossa economia no mercado financeiro, principalmente, ela é muito influenciada por capital gringo, capital estrangeiro. Eles vêm aqui investir. Qual é a principal operação que eles fazem? Chama cash and carry. O quê? Juros lá fora, no país de origem deles, é muito, muito, muito baixo. O que eles fazem? Tomam dinheiro lá, a esse juro baixinho, e vêm rentabilizar esse dinheiro no Brasil, porque sempre teve o histórico de taxa de juros alta. Lembra da nossa conversa do famoso CDI, taxa de juros, que o cara faz 100%, 110% CDI? Imagina, lá no país dele a taxa de juros é 1. Alguns negativo, outros 0,5, 1,5. Ele vem para cá e tem a possibilidade de fazer 7, né? 7,5 em renda fixa, 7, 6 vezes mais que o país dele. Tudo bem que tem um pequeno spread aí, é um pouquinho menos, porque ele tem um custo para travar o dinheiro dele em dólar, tá? Mas vamos arredondar aí mais ou menos umas 5 vezes. Ele faz a mais que o país dele. E qual que é o risco dele? Quando você investe numa renda fixa aqui, num título público, qual que é o seu risco? O país quebrar. Porque você está tomando dinheiro, você está emprestando dinheiro, quando você investe em renda fixa, o que você faz? Nada mais emprestar dinheiro para outra pessoa, no caso, ou bancos ou o próprio governo. Eles emprestam para o governo, ou seja, tomam algum título público para rentabilizar, ele está emprestando dinheiro para o governo e o governo fazer o que for com o dinheiro. Quem quer o risco dele? O governo. Então é um risco para o país.
né? É o risco que a gente chama de risco soberano, risco país. Beleza, excelente, né? A taxa de juros rodava a 8, a 9 e os caras ganhavam muito dinheiro. E quando a taxa de juros nossa vem para 3? O cara toma dinheiro lá, para ganhar 3 aqui com essa loucura na política, com esse país todo bagunçado? De jeito nenhum. E prefere ganhar num país desenvolvido. Se a taxa de juros nossa está tão baixa, ao ponto de ser parecida com alguns países desenvolvidos, ele não vai fazer esse tipo de operação de rentabilidade. Aí o que acontece? Esse dinheiro que estava aqui antes começa a sair. Sai através do dólar. Então, muito fluxo de saída de dólar. Isso desvaloriza nosso câmbio, tá? Então, a principal desvalorização do câmbio foi isso. Nesse ano, a gente tem aí, tá voltando, tá? Mas a gente chegou a ter 73 bi de saída de capital estrangeiro. Conta de segurança. A outra pergunta que a gente recebeu, essa aqui, eu que sou bem leigo no assunto, né? Eu imagino que ela seja uma pergunta bastante técnica e que foi do Jarvis que ele perguntou como fazer short sem operar alavancado. A parte da alavancagem você já comentou, né? Agora essa parte que ele perguntou de como fazer short sem operar alavancado foi a dúvida dele. Cara, acho que assim, passando uma ideia rápida, o Sérgio sabe explicar isso muito bem também. Você não precisa estar alavancado para operar short, tá? Operar short seria o operar vendido, que eles chamam. É quando você vende uma coisa que você não tem e recompra ela mais barata e ganha nessa diferença. Mas você não precisa estar alavancado para fazer isso. O resumo é isso, eu acho. Exatamente. Short é um termo técnico para a gente aqui, né, para o mercado financeiro, que é venda. E assim, não vou entrar muito em detalhe técnico para não ficar chato também, mas no mercado financeiro, como é essa a ideia? Você consegue ganhar com a desvalorização de algo ou com a valorização de algo. Se por algum motivo você sabia que vinha Covid, por exemplo, você tinha a influência na política, algum membro na política da China, alguma coisa assim, você sabia que ia desmoronar, você consegue ganhar grana com isso, tá? Então, o que ele fala é como ganhar dinheiro com short, que era sem alavancagem. Isso. Então, o short, não necessariamente você pode operar alavancado ou sem estar alavancado. Se você vende uma ação, por exemplo, você vai estar sem estar alavancado. Tá vendo? Lembra sempre o seguinte, tá? Vender alguma coisa, o risco sempre é maior. Por quê? Imagina o seguinte, você comprou uma ação, você comprou ela R$5, você investiu R$2.000, você comprou ela. Qual que é o seu risco? Vai quebrar. Qual que é o seu risco máximo? 100%. Perdeu os 2.000. A venda não. Porque se você comprar se você vender a ação a 5, ela for a 25, vai só se estrepando. É um ativo que tinha que de repente subiu 500%. E 600%. E você continua acreditando que esse negócio vai desvalorizar. E o negócio é eterno. Entendeu? Pode ir indo, pode ir indo. Imagina quem fez isso com a Magazine Luiza, por exemplo. Já quebrou 4 gerações da família, dependendo do que ele colocou lá. Sei lá, 12, 13 mil%. Assim, é surreal. Então, é um risco, é uma das operações mais difíceis de fazer e exige muito conhecimento técnico, principalmente fundamentalista. É você conhecer a empresa de perto, na parte contábil dela, né, que a gente chama no fundamental, que é assim, quanto que aquela empresa realmente vale, vem entregando de resultado, projetos, gestão, tudo, saber se está distorcido o preço ou não, é mais difícil, tá? Ou se você colocar o famoso stop loss também, você define ali o quanto você aceita arriscar. O João Vitor, ele mandou a seguinte pergunta. Na análise técnica, quais são as médias móveis e os outros indicadores mais confiáveis quando se trata de day trade e swing trade? Como ler esses indicadores, principalmente as médias móveis?
Vamos pensar o seguinte, média móvel, para a turma de engenharia vai ficar fácil, porque nada mais é a média de negociações que aquele ativo vem fazendo num preço, né, nos últimos X períodos, pode ser aritmética ou exponencial. Mas o que ela te mostra na prática? Para a gente não ficar o técnico vai responder toda a pergunta como um todo, tá? A média, vamos imaginar assim que o ativo, ele é muito usado num ativo que está em tendência. Por quê? Imagina assim, pega os últimos 1 ano e o ativo está em tendência de alta. Você investe em ações, lembra que você me perguntou o que é renda variável? Ela é variável, bobo, mas porque ela varia. Então, ela é negociada todos os dias. Então, ela não é uma reta retilínea uniforme. Ela simplesmente sobe assim e vai eternamente. Ela sobe assim, é uma senoidal, é senoide, vai, sobe, desce. O que acontece? O preço, ele faz um movimento natural num intervalo de alta, ele faz um movimento natural de sobe, corrige um pouco, sobe, corrige um pouco, sobe, corrige um pouco. É assim. Nessas correções, a média serve para te dar um ponto de entrada de compra. Por quê? Porque se ela é a média que o preço, a média de negociações daquele ativo, a hora que ele encosta na média, ele tende a voltar. Então, eles descolam um pouco da média que vem negociando de algo, volta para a média, descola, volta para a média, descola, tá? Existem várias médias móveis, vai depender muito do que você vai fazer. Mesmo dentro de day trade, swing trade, para quem não conhece, day trade é quando você compra algo e vende algo no mesmo dia, né? E swing trade é quando você compra algo e não vende no mesmo dia, e às vezes vende em 2, 3, 4, 10, 15, 60 e aí vai. Então, assim, uma que serve para os dois, mas mesmo assim serve mais para ativos de tendência, seja de baixa ou de alta, tá? Pode ser tanto. Eles chamam de média mãe, que é a de 200 períodos. Mas a de 13 períodos também, todas as duas exponenciais, o pessoal usa bastante, tá? Mas ela tem que tomar cuidado. Indicadores. Lembra o seguinte, o indicador, para quem como é que ele chama? Quem perguntou? O João Vitor. João, indicador, ele só serve para confirmar algo que você já está lendo, tá? Então, assim, você não vai usar aquilo, aconteceu tal coisa, eu compro. Não, você está identificando que o ativo está de alta, você vai usar o indicador para dar a sua entrada. Ele vai ser uma reafirmação daquilo que você já está lendo. Ou agora, como você usa indicadores em gerais, tá? Primeiro você tem que saber ler o mercado. O que eu te aconselho é estudar um negócio chamado Price Action. Nada mais é que o estudo limpo do gráfico, de como o preço dos ativos se comportam. Depois que você estudou isso, aí você começa a incluir alguma coisinha de indicador para confirmar aquilo que você já está lendo, tá? É uma confirmação de algo que você já lê. Mas o melhor não, essa é a minha opinião, um chamado é um indicador de volumes em geral, principalmente o Volume at Profile. E identifica, tipo, as zonas de maiores negociações do ativo. Tá? O Jesus Silva, ele perguntou, com a Selic baixa, ainda é vantajoso investir no tesouro ou buscar outras áreas para colocar o dinheiro? O que você acha, Vânia? Aproveitando essa pergunta aí, continua sendo vantajoso, sim, a nível de proteção de carteira, tá? A ideia de você ter tudo sempre na mesma coisa acaba não sendo tão vantajosa assim. Então a renda fixa continua sim atrativa, mesmo que com alguns ativos e a taxa cada vez mais baixa, mas ela continua sim atrativa. Investir no tesouro faz sentido ainda, tá? De qualquer forma, o risco é baixíssimo, são ativos muito bons, então assim, não... Mesmo com a taxa baixa, renda fixa e investir em tesouro ainda faz total sentido, tá? E acho que você querer fugir muito disso, mas sim, com a taxa baixa, compensa investir em tesouro de novo, só que também compensa você querer procurar alguma coisa que, de acordo com o seu tipo de investidor, faz sentido ter uma maior rentabilidade.
Então, esse associado aí, você pode procurar, sim, de investimentos diferentes, mas a renda fixa e tesouro ainda fazem total sentido. A outra dúvida que a gente recebeu foi: no contexto de títulos do Tesouro Direto, o que é ágio e deságio e quando é melhor comprar com ágio ou deságio? Ó, sendo bem prático, linguajar de técnico ágil e deságio é quando você tem algo que valorizou, quando você tem algo que desvalorizou. Por que que o pessoal usa muito isso? Imagina o seguinte, quando você compra um título longo de renda fixa que vai falar, quando você comprou ele, vamos falar que ele é um renda fixa já pré-fixado quanto você vai ganhar, que seja 7% ao ano. Ele tem um vencimento de 20 anos. Todo ano, 7%, aqui vai virando um juro composto, 7%, etc. Esse título, apesar do vencimento de 20 anos, você consegue negociar ele no mercado secundário, como se fosse um mercado de usados. Só que o preço que você vai ter nele é o que o mercado quiser. Aí vai entrar outras variáveis, mas pensa o seguinte, o preço é o que ele quiser. Se você comprou o título com R$ 100.000 e quando você vai tentar vender a taxa que você tem acordada, porque você tem algo que rende. No momento que eu vou vender, aquilo que eu tenho não é valorizado, eu vou vender para você. Não é valorizado, ninguém quer, não tem interesse naquilo que eu tenho. Então, isso causa um deságio. Então, se você vai tentar forçar uma saída antecipada, porque na teoria não, o título não tem um vencimento de 20 anos, na teoria você tem que ficar durante os 20 anos com aquilo, porque aí você vai ter exatamente a taxa acordada durante todo esse tempo. Se surgir uma emergência, você precisa tirar antes. Então, você está antecipando isso. Então, vai ter ou ágio ou deságio. Aí vai depender do mercado. Aí vai depender do tempo do mercado, a taxa que você tem. Se você tem uma taxa de 7, todos os títulos semelhantes, com o mesmo risco e semelhante ao seu, vão estar com 4, com 3, é a melhor taxa que tem no mercado daqui a 2 anos, poxa, você vai vender seu título e vai ter um ágio legal. Vai ter um ganho legal. Se todos os títulos são negociados a 9, 10, 11, tem algo que ninguém quer, mas você precisa forçar uma venda. O que o cara vai falar? Então tá, eu compro, mas eu compro no preço que eu quero. Ou seja, seu 100 às vezes vai ter virado 96. Esse é o deságio. O Vitor agora quer saber uma outra dúvida aqui sobre a Selic. Ele quer saber qual a relação entre o preço das cotas de fundos imobiliários com a taxa Selic. O fundo imobiliário, na verdade, ele não poderia ter relação, tem, com a Selic, tá? É até uma crítica que tem, por que tem essa relação, mas enfim, na prática, vamos pensar o seguinte, o que acontece com os investidores? Lembra da famosa lá renda fixa e renda variável que a gente falou no início, né? Que a renda fixa é uma taxa fixa contratada que você tem, que nosso benchmark, ela sempre vai pagar alguma coisa de quanto está a Selic, se está a 3, está a 7, está a 10. Beleza. Risco baixíssimo, renda fixa é risco baixo. Você está emprestando dinheiro para uma instituição que você já tem uma taxa acordada, né? O que acontece? Dentro do seu portfólio tem um pedaço que você investe em renda fixa, às vezes em renda variável e outros setores. A parte de renda fixa, com taxas mais altas, com a Selic mais alta a 10, você não vai, você não vai ir para estudar, igual a gente comentou mais cedo, você não vai fazer isso. Já está rendendo, vai estar tendo uma rentabilidade legal. Quando a Selic cai para 3, a renda fixa não fica tão atrativa no sentido de deixar todo o seu dinheiro ali rentabilizando, porque não está pagando quase nada. Vamos supor que ela pagava uma média mensal de 1% ao mês. A Selic nesse patamar vai pagar 0,25. O pessoal começa a ter que colocar mais inteligência nos seus investimentos, entender que existem uma série de outros investimentos no mercado financeiro. A renda fixa é só um dos setores do segmento. E o fundo imobiliário, por ser um investimento em imóveis e ter um aluguel mensal, 0,5, 0,45 a 0,7, isento de imposto de renda, acaba tendo uma relação. Quando a Selic baixa,
Mas continuando o que ele falou ali, é que a taxa Selic baixa, vamos supor, você indo para o fundo imobiliário fica mais atrativo, porque é um jeito que você tem uma segurança, você tem uma liquidez do seu dinheiro, porque você está investindo em um imóvel que está lá, se você passar na porta do prédio, o prédio está ali, e você tem uma facilidade desse dinheiro melhor. Então, se você tem uma casa, você não consegue vender essa casa amanhã, mas se você tem um fundo imobiliário, você consegue pegar esse dinheiro, se hoje na quinta, segunda-feira está na sua conta. Então essa é uma diferença que acaba sendo correlacionada. Certo. Isso aí. Outra dúvida, o Diego perguntou: qual a sua opinião sobre as opções binárias? Vale a pena investir? Ó, opção binária é perigoso, hein? Porque assim, eu vou ser bem sincero, eu conheço um pouco de opção binária, mas por experiências mais tristes de amigo e etc., eu conheço um pouco do mundo. A homologação e mais uma série de coisas que vem das opções binárias, ela não é tão transparente, tá? Então, como é que eu vou explicar isso? Mas assim, o mercado financeiro, você consegue fazer suas estratégias e tudo mais lá para rentabilizar, seja de day trade, que são operações especulativas, seja operações de longo prazo, que não são operações especulativas, e é um organismo vivo. As pessoas estão comprando e vendendo. Já o mercado de opções binárias, seja de moedas, de alguma coisa, tem interferência de corretora, enfim, no preço, etc. Então, assim, eu já tive amigos que tentaram traçar uma série de estratégias para operar a operação binária, vai até um certo ponto e depois trava por conta dessas regulamentações, etc. Então, assim, não é um universo que eu conheço tanto, mas o pouco que eu conheço, eu particularmente não gosto muito. E aqui agora, a última pergunta que a gente recebeu, antes de eu fazer, de antemão eu já quero pedir desculpa para caso mais alguém tenha mandado outra dúvida e a gente não vai falar aqui, é só porque talvez você tenha mandado antes da gente fazer a coleta para fazer a gravação do vídeo. Mas se você estiver aqui assistindo, pode mandar no chat que depois a gente responde também. Mas a última pergunta que tinha é do professor Alexandre, que ele mandou três, na verdade, né? A primeira dele é como investir com opções. Existe, E aí, Vânia, pode ir. existe um tipo de investimento, tá? E você pode ter umas famosas operações estruturadas, tá? Você consegue colocar um ganho pré-fixado e você consegue, tipo assim, dar uma proteção no investimento. Então, se você vai entrar num ativo que ele tá, tipo, R$ 20 hoje, só que se ele pode cair até 10% do valor, e a opção te dá essa segurança, essa margem, tá? Que pode cair e você continua ganhando uma taxa. Tá? Então, assim, existem no mundo, são vários tipos de opções que existem, tá? Mas que você pode fazer de diversos jeitos. Você pode usar a opção para hedge, que no caso seria essa proteção. Você pode usar a opção dar início a alguns tipos de operações. Você pode usar a opção que ela vai dar saída de alguma operação. Chegar a tal valor, acaba. Se chegar a tal valor, tal operação começa a existir. Então, é um mercado muito amplo de opção, tá? Mas que você pode fazer, sim, algumas operações, inclusive com a renda variável, igual essa de operação estruturada, que te dá uma segurança na hora de você investir. A segunda dúvida que ele perguntou aqui foi: qual é a porcentagem mínima da renda que se deve investir por mês? Nossa, essa é muito, muito particular, porque assim, vai depender de uma série de coisas do planejamento financeiro dele, né? Dele e de cada um que vai investir. Tem que ver gastos, tem que ver se você já tem, você já tem aposentadoria garantida, não tem, o quanto você quer. Você quer se aposentar com quanto? Qual que é o seu custo de vida? Será que com o que você tem hoje e com o seu perfil de investidor, você consegue manter seu padrão? Essa é uma pergunta. Não consigo. Então você vai ter que juntar mais um pouquinho, porque senão a gente vai chegar com X. Com quantos anos você quer se aposentar? Com tanto.
não, eu já tenho, vou ser aposentado, sou concursado, sou isso, mas eu quero aumentar um pouco minha renda, eu quero tentar multiplicar meu patrimônio por X. Tudo isso primeiro vai ser desenhado, para depois a gente começar a falar de quanto você vai poupar, o que você vai investir, etc. Então, assim, é extremamente particular, tem que... Mas vamos falar de referência, aí vou dar um exemplo particular, que eu gosto, tá? Eu gosto de ter alguns gastos relativamente fixos, por exemplo, eu não gosto de gastar mais de 10% do meu salário, da minha remuneração, com aluguel. Então, para eu dobrar de padrão, eu tenho que dobrar de salário, eu não vou simplesmente gastar 20%. Claro, eu estou dentro do mercado financeiro, eu trabalho com isso, é claro que a minha tentação sempre é muito grande de poupar o máximo possível, porque eu estou vivenciando isso todo dia. Então, eu vejo o cliente ganhar dinheiro, eu tenho que estar ganhando dinheiro também, eu tenho que estar ativo com isso. A tentação é maior, né? Mas eu acabo poupando bem, vai depender muito do meu mês, mas a minha tendência é poupar mais. Mas aí tem a minha idade, eu não tenho filho, eu posso fazer isso. Então, mas assim, se você vê o que primeiramente é meio bobo, mas se você se sente confortável, que não vai atrapalhar a sua vida, etc. Mas lembre-se que o primeiro passo para você futuramente ficar tranquilo é ter o hábito de poupar, não tem dúvida disso. Então, tem que ter, mas qualquer 20% que você iniciar do seu salário, com certeza já vai ajudando bastante. E aí você mesmo vai mensurando, né? Se está ficando um mês um pouquinho mais, um pouquinho menos, joga para caixa para pegar a oportunidade. Às vezes é um mês que você vai poupar mais porque é uma oportunidade que apareceu, o outro você já está mais tranquilo. Porque investir, você não investe todo mês, assim, todo mês surgem oportunidades fantásticas, etc. É muito momento econômico também. E a última dúvida que ele mandou, acho que é uma pergunta muito interessante, eu particularmente nunca tinha parado para pensar isso, se vale a pena financiar imóvel ou viver de aluguel e investir todo mês? Vamos lá, essa é clássica. São várias situações, vamos pegar a mais fácil delas. Você tem R$1 milhão. Você tem. Qual que é a média do aluguel residencial brasileiro? Pode ser, claro, que na onde você está, no condomínio, enfim, seja mais, mas a média é 0,33, 0,35 do residencial, não comercial. Então, a gente está falando de R$3.500. Beleza, R$1 milhão. Com o seu perfil de investidor, colocando uma janela maior, né? Se você pegar às vezes 2, 3 anos, pegou 2, 3 anos e voltou a ver quanto que deu mensal na média, que você deu respiro para o seu dinheiro trabalhar, e quanto que você fez por mês. Poxa, tem um perfil mais moderado. Com a Selic nesse patamar, às vezes você vai fazer 1% ao mês. Tudo, mas vai fazer 1%. Poxa, então quer dizer que eu estou fazendo uma média, nos últimos 3 anos eu fiz uma média de 10 mil. Estou pagando 3.500 de aluguel, sobrando 7. Se eu tivesse comprado uma casa de 1 milhão, eu não teria esses 7 todo mês. Então, eu estou morando na mesma casa de 1 milhão, padrão de 1 milhão, e meu dinheiro está sendo tão bem trabalhado que ainda está sobrando 7 mil. Esse 7 mil não ia existir. Estava todo na casa. Só que a casa, isso a gente está falando da área de investimento. Só que a questão é a seguinte, mais uma vez, para reforçar o tanto que é particular e é momento de vida. Às vezes, casa é um lar que você quer ter ali, tem outros objetivos envolvidos, que envolve família, é uma coisa que você quer ter, etc. Agora, se você está decidindo utilizar isso no sentido de investimento, ou você não é apegado a construir uma casa ou ter um lar, aí vale muito a pena. Agora vem outra situação, não tenho dinheiro. Aí o que eu vou fazer? Pagar aluguel, vou comprar a casa e vou financiar, aí tem que vir com a matemática. Tem que vir o quanto você junta por mês, o quanto que vai ser esse financiamento, por quantos anos, taxa, aí a conta é um pouquinho mais... Imagina o seguinte, vamos trazer um pouquinho, não zero, né, mas você tem um pedaço dessa... Eu quero construir uma casa de R$500 mil.
eu não tenho meio milhão, vou financiar, mas eu tenho 100 mil. O que eu faço? Eu dou a entrada e financio, ou aplico o dinheiro? Vai depender do seu financiamento, qual que é a taxa, etc. Qual que é o poder que a gente tem com 100 mil nos próximos 6? Porque pode acontecer, dependendo do seu perfil, da oportunidade, é que os 100 mil trabalhado aqui pode se transformar ao ponto de você antecipar seu financiamento, chegar e quitar no meio do caminho. Esse é um outro ponto. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui ao vivo nesse estilo de Premiere. Eu quero reforçar o pedido para que vocês preencham o nosso formulário de avaliação da atividade e também o link para gerar o certificado para vocês desse evento. Como é um evento gravado e está sendo transmitido, a gente vai dar o prazo de até 1 hora após aqui o término do vídeo para você preencher lá o link e gerar o certificado para você. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal do PET para acompanhar os outros eventos que a gente vai fazer e também nos seguir lá no Instagram. Eu quero agradecer muito, né, aos nossos convidados, né, disponibilizar um pouco do tempo deles, por ter aceitado o nosso convite também, para a gente promover esse evento para vocês. E eu quero dar a última palavra para eles, para fazer as considerações finais, que eles querem dizer aí nesse nosso final de evento. Se tiver algum, por exemplo, algum site ou algum Instagram, algum canal no YouTube que vocês acompanham que acham que seria interessante de recomendar para o pessoal também, se vocês quiserem fazer de considerações finais aí. Eu queria agradecer também vocês aí pela iniciativa de chamar a gente. A gente está sempre de porta aberta para ajudar e a cada vez conversar também, para tirar essa ideia de que o mercado financeiro é inacessível ou que você precisa ter muito capital para investir, mas que seja uma coisa legal também para você saber, um conhecimento. Quem quiser, a gente tem a página da Butrade, tá? Tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no várias plataformas. Pode seguir a gente no Instagram também. Tem o meu link do LinkedIn, tem o do Célio também. A gente fica aberto, quem quiser chamar a gente para trocar uma ideia, alguma dúvida específica, pode chamar, não tem problema nenhum, a gente é super receptivo. E agradecer aí cada vez mais, vamos buscar esse conhecimento. E se a gente se vê na faculdade é isso, só fala que a gente conversa um pouco. O meu também, minhas considerações aqui é agradecer a vocês, nosso trabalho é extremamente didático, então quanto mais gente ensinando, entendendo, vendo que infelizmente quem ganha mais dinheiro é quem tem mais dinheiro e que vem atrás, mas principalmente que é acessível a todos. Você pensar que R$100 começa a investir, realmente não investe por questões culturais. Então entender, desmistificar muita coisa, então esse tipo de oportunidade para a gente, um profissional, muito bacana, sabe? A gente fica muito feliz em participar. Então, como o Vânia falou, a gente está totalmente aberto, tá? Entra na nossa página, entra no conteúdo da XP também, muita coisa, e começa a investir o quanto antes, que é a melhor coisa que você faz na sua vida. Certinho, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Até mais, pessoal.